Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa live pré-Réveillon, né? Pré-Ano Novo, para a gente conversar sobre pensão por morte, algumas dicas, novidades. Pensão por morte é um benefício que está tendo bastante destaque nesse final de ano. A gente teve a decisão importante do tema 529 pelo STF. A gente teve a nota técnica também a respeito dos regimes próprios, explicando como é que vai funcionar as regras da pensão por morte dos regimes próprios. E a gente teve também no dia 29, ontem, a portaria que alterou as regras de duração dos benefícios. Essa portaria ela é válida tanto para as pensões dos servidores públicos quanto para as pensões por morte do INSS. E daí eu resolvi, como tá tendo muita novidade, eu resolvi marcar essa live pra gente conversar um pouquinho. Claro, a gente não vai conseguir entrar em todos os detalhes, mas a gente vai poder tratar um pouquinho, destacar um pouquinho, né, os pontos principais dessas modificações, dessas normas. Eu vi aqui que a gente está tendo uma participação especial, a minha querida sócia, cunhada, amiga, irmãzinha Amanda. Eu vou trazer ela aqui para ela dar um oi para vocês. A gente está com muitas novidades para 2021, programando algumas aulas, algumas coisas muito especiais para vocês. Fiquem atentos. Deixa eu convidar ela aqui só para ela dar um oizinho. Deixa eu ver. A gente tá em clima de férias, né, pessoal? Então, tá, eu sei que. Oi, Amanda, tudo bem? Oi, boa noite. Boa noite. Eu tava conversando pro pessoal que a gente tá com muitas ideias para 2021, né? Vai ser um ano de bastante interação, talvez até de aulas presenciais, já começando, retomando, né, a questão presencial, mas com certeza de muita produção, de muito estudo. A gente vai fazer alguns projetos em conjunto, né, Amanda, para ajudar o pessoal a se adaptar a todas essas novidades que a gente está passando em matéria previdenciária, né? Se quiser dar um oi pro pessoal, eu sei que a gente não combinou a live, né? Só para você dar um oizinho. Oi, pessoal, boa noite. Como a gente estava falando, né? 2021 promete, então vai ter bastante novidade, bastante. A gente não quer dar muito spoiler, né, Gi? Não. Mas fiquem Mas atentos. fiquem atentos, é. E hoje a Gi, como ela já estava falando, vai tratar ali dos detalhes das novidades da pensão por morte, né? Que, para variar, teve mais uma mudança, né? Dentre todas que já tivemos desde o ano passado, e 2020 foi o ano que teve muita alteração, né? Teve decreto, teve outras portarias, então a Gi vai esclarecer alguns pontos sobre a pensão por morte para vocês. E é isso, acompanhe, né? Continue nos acompanhando. A Gi sempre traz um monte de dica, né? Constantemente, diariamente, né, Gi? Sobre direito previdenciário. Então, acho que é isso. Ai, Amanda, obrigada por ter entrado aqui, por ter dado teu oizinho. Que bom que você está acompanhando, né? E com certeza 2021 vai ser um ano muito especial para todos nós. Muito sucesso, muita saúde para nós, né? Vai ser muito legal, tá? Muito obrigada, Amanda, por participar. Ah, imagina. Beijinho. Pego de surpresa, mas, É. né? Beijo, Amanda. Beijo, Gi. Então, pessoal, vamos conversar sobre. Vamos começar pela portaria, né? E essa portaria saiu ontem e já causou um pouco de discussão, porque na verdade a portaria, o fato de ser por portaria, já trouxe a primeira discussão, né? Pode ficar alterando regras de benefício por portaria? Pois então. Na verdade, não é incomum isso no direito previdenciário. Talvez a gente não perceba, né? Mas várias rotinas anuais são feitas por meio de portaria. Por exemplo,
os reajustamentos de benefício, aqueles que agora costumam acontecer em janeiro, acontecem por meio de portaria. As atualizações dos valores de salário maternidade, aquele teto limite do auxílio reclusão, né, que seria o critério de baixa renda para o auxílio reclusão, isso também é estabelecido por meio de portaria. E outros pontos também são pontos que têm uma alteração maior, costumam ser estabelecidos por portaria. Mas como que isso acontece? Há uma previsão na lei que remete a um ato. Antigamente remetia a um ato do ministro da Previdência, né? Do Ministério da Previdência, tanto que esse ato agora foi emitido, essa portaria foi emitida pelo ministro da Economia, né? Que é onde está colocada a Secretaria da Previdência, não existe mais um Ministério da Previdência. E essa regra que permite a alteração dos critérios de duração do benefício está dentro do artigo 77 da Lei 8.213, que é a Lei de Benefícios, e também está dentro da Lei 8.112, porque lembrando que desde 2015 as regras de pensão por morte de servidores e do regime geral se aproximaram muito, inclusive as regras de duração são as mesmas. Foram alteradas ambas pela Lei 13.135 de 2015, na época do governo Dilma, que incluiu, então, essa regra de que os benefícios de pensão por morte não são mais vitalícios para cônjuge e companheiros, né? Como é que é a regra? A regra e a regra dos 4 meses continua existindo. Começa assim, não existe carência para pensão por morte, mas se o segurado falecido ou a segurada falecida não tiver contribuído pelo menos 18 contribuições, a pensão por morte vai ter duração de só 4 meses. Também, se a união não tiver, né, para cônjuge, se a união não tiver mais do que 2 anos, também vai durar só 4 meses. Além disso, cumprido então o requisito das 18 contribuições e dos 2 anos, que são requisitos cumulativos, tá? Dos 2 anos de relacionamento, começa a regra da linha C do inciso 5 do artigo 77, que foi o que a portaria alterou. E o que a portaria fez, na verdade, foi aumentar em 1 ano aquelas regras que foram estabelecidas em 2015. Mas a portaria podia fazer isso? Podia, porque o parágrafo 2º B desse artigo 77 falava exatamente isso, que pelo menos 3 anos ia ficar aquela regra lá de 2015, mas a partir de 3 anos, se a tabela do IBGE trouxesse alteração ali da expectativa de vida da população brasileira, um ato do Ministério, ali ele fala do Ministério de Estado da Previdência Social, mas agora a Previdência está dentro do Ministério da Economia, então o ato foi do Ministro da Economia, que estabeleceu uma portaria, então, porque a lei não fala qual vai ser o ato, só diz que vai ser um ato do ministro. Então, essa portaria vem em cumprimento desse parágrafo 2º B, então altera, aumentando em 1 ano todos os critérios etários que a gente tinha lá. Então, começava, né? Vai durar por 3 anos para quem tem menos de 21, era a regra anterior, agora vai durar por 3 anos para quem tem menos de 22. E assim foi aumentando, né? Então, a última regra, vitalícia, né? Quando que a pensão por morte vai ser vitalícia para companheiros e cônjuges de servidores e de segurados do INSS. Somente agora, a partir para aqueles que têm mais de 45 anos. A regra antes era de 44 anos, agora o cônjuge do falecido, né, ou a cônjuge do falecido, tem que ter igual ou mais de 45 anos para poder ter uma pensão por morte vitalícia. Só que daí a gente tem que ficar atento a algumas pegadinhas. A primeira é que essa regra, todas as regras de pensão por morte que a gente trabalha, tanto no serviço público, né, para servidores, quanto para o INSS, a gente tem que estar sempre muito atento à data do óbito. Porque o STF, o STJ, as normativas são bem claras em dizer que aplica-se para o benefício a regra vigente na data do óbito. Então, óbitos ocorridos até 31 de dezembro, porque essa portaria só começa a valer a partir de janeiro. Então, óbitos ocorridos até 31 de dezembro
vão vincular a regra dos 44 anos, dos 21. Então, a tabela anterior, a tabela que veio com a Lei 13.135 de 2015, só vai ter aplicação desse critério de idade um ano a mais, né? Então, às vezes vai diferenciar, por exemplo, de 20 anos para vitalícia a duração do benefício, ou de 3 para 6 anos, que é as duas primeiras, né? O primeiro critério são 3 anos para quem tinha menos de 21, agora para quem tinha menos de 22, para quem tem menos de 22, e a regra dos 6 anos para quem tem entre 22 e 27 anos na regra nova, né? Então, às vezes, um ano que você consiga enquadrar aí, você pode aumentar 3 anos a duração do benefício, ou, por exemplo, de 6 para 10, então aumentar 4 anos. O segundo, o quarto critério, né? De 10 para 15, então aumenta 5 anos. Então, esse critério etário, ele é muito importante a gente observar a data do óbito para garantir a aplicação da regra mais benéfica possível. Porque vamos ver, né? A portaria começa a valer a partir de janeiro, mas é muito comum o INSS utilizar os critérios vigentes na data do requerimento do benefício. E não necessariamente a data do implemento das condições e do critério principal para uma pensão por morte, que é, na verdade, a data do óbito do servidor ou do segurado. Então, a primeira dica é: fiquem muito atentos à data do óbito para poder estabelecer se o critério vai ser o da Lei 13.135 de 2015 ou vai ser o critério da portaria que foi estabelecida agora. E daí a portaria 424 de 29 de dezembro de 2020. Então, tomar bastante cuidado. Outra pergunta que apareceu hoje também, e quem quiser fazer pergunta, ali embaixo tem um ponto de interrogação, você pode clicar ali e digitar a pergunta, que daí eu consigo achar mais fácil, porque como está correndo aqui as informações, às vezes passa alguma coisa eu posso não ver. Outra pergunta que apareceu hoje, quando eu postei a notícia, foi se havia alguma diferenciação desse critério de idades para homens e mulheres. Não, gente, não há. Não há o critério, a diferenciação ali. Então, os 45 anos novos são para tanto cônjuge ou companheiro, homem ou mulher, que tenha ficado, né, que seja dependente desse segurado ou servidor que tenha falecido e veio deixar esta pensão por morte. Então, não há diferenciação desse critério por gênero, tanto homens ou mulheres, sendo companheiros ou cônjuges de servidores ou segurados do INSS, tem esse mesmo critério, certo? A Maria Eliana pergunta: tem que ter carência para ter direito à pensão por morte? Não. Pensão por morte não tem carência. Inclusive para filhos, né? Não tem essa questão ali dos 18, das 18 contribuições ou da duração da união, obviamente, né? Esse critério não é um critério de carência, ele é um critério para estabelecer a duração do benefício no tocante a companheiros e cônjuges. Esse critério que está na linha B do inciso 5 do artigo 77 da Lei 8.213 e também está presente na Lei 8.112, esse critério fala em um requisito de ou 18 meses, né? E se a pessoa não conseguir cumprir as 18 contribuições do falecido e os 2 anos de duração do benefício, a pensão para este companheiro, para este cônjuge, vai ter duração de 4 meses, mas ela vai existir, ela vai ser concedida. E daí, por isso é importante, quando a gente for fazer o requerimento de pensão por morte, a gente utilizar, porque agora a regra do decreto, né, 10.410, que alterou o decreto 3.048, a regra fala em 2 documentos. Antes a regra falava em 3 documentos para comprovar a união estável, para comprovar a relação ali e a dependência. Agora fala em 2. Mas o que a gente tem que tomar cuidado? A gente tem que tomar cuidado de juntar um documento mais recente, dentro dos últimos 2 anos, mas juntar um documento mais antigo para provar que a relação tem mais de 2 anos quando a gente está falando de união estável, para a gente garantir o cumprimento desse critério dos pelo menos 2 anos de duração dessa relação, para garantir, então, que se acesse essas regras, que daí já começa com 3 anos e tem relação daí com a idade do pensionista, não com a idade do falecido ou da falecida, certo? Vamos ver aqui com relação à pergunta.
Aqui uma pergunta: existe alguma observação a respeito das 18 contribuições? É importante a gente observar, tá? Que inclusive você pode pegar uma certidão e fazer transferência de tempos de contribuição de um regime próprio para o regime geral, ou vice-versa para esse critério. Porque, às vezes, tá, a gente está tratando de um servidor que acabou de entrar no serviço público e vem a falecer, e ele não tem as 18 contribuições lá no serviço público, então ele pode trazer esse tempo do regime geral, se ele tinha contribuição lá, ou vice-versa, alguém que saiu do serviço público não tem muitas contribuições no regime geral, mas tem lá e acabou, né? Porque no INSS mesmo não tem essa verbação de tempo, não acontece muito durante a vida contributiva. As pessoas costumam levar esse tempo para o INSS só no momento da aposentadoria. Então, lembrar também da contagem recíproca para a utilização dessas 18 contribuições, certo? Vamos ver aqui. Tem uma pergunta aqui com relação à pensão dos militares. Mudou a regra da pensão por morte dos militares, não com relação a essas normativas de agora, tá? A nota técnica informativa, deixa eu pegar o nome dela, que saiu, e esses dois documentos, tanto a portaria quanto a nota técnica, para quem quiser, estão disponíveis dentro do meu grupo de Telegram. Tem o link na bio, tem o link também no Stories, tá? Pode entrar lá que tem esses dois documentos disponíveis. A nota informativa da Secretaria de Previdência, ela é de número 33.521 desse ano também, ela é de 16 de setembro, e essa nota informativa ajuda bastante para quem quer trabalhar com servidores públicos e quer entender as regras. Ela foi feita para esclarecer para os regimes de estado, de município, né? Como que funcionam essas novas regras da emenda 103. E ela traz bem detalhadinho ali, até com alguns exemplos de cálculo, que facilita para quem está começando na área, ou até facilita, às vezes, para esclarecer para o RH, né? Para o setor ali, também para o ente, para a entidade ali de previdência do servidor público, quais são as novas regras, porque está tendo muita confusão, principalmente nos municípios, e daí essa nota informativa ajuda bastante, certo? Uma pergunta aqui: pensão por morte para menor de 21 é paga desde o óbito? Depende da data do requerimento, e a gente teve uma mudança significativa com o decreto 10.410, que estabeleceu para menores de 16 o critério de 180 dias da data do óbito para receber daí os atrasados desde o óbito, se não vai receber desde o requerimento, e os 90 dias para os demais, né? Então, qualquer pensionista acima de 16 anos, para então ter o recebimento desde a data do óbito. Quem demorar para requerer, talvez não requeira, não consiga receber mesmo os valores atrasados. Lembrando, com relação a pensionista filho, né? Tanto a TNU quanto o STJ, então é pacificado que pensionista não consegue, os dependentes dos filhos não conseguem estender a pensão a mais de 21 anos pela questão de ser estudante universitário ou estudante superior técnico, né? Então, tomar o cuidado, porque isso acontece com a pensão alimentícia e é uma comum dos clientes, mas não é possível estender a pensão por morte até os 24 anos, né? Em razão de a pessoa estar cursando uma universidade, certo? Então, tomar cuidado com relação a isso. Com relação a cálculo da pensão por morte, um destaque, uma dúvida que as pessoas costumam ter, né? Quem está aposentado, a pensão por morte vai ser calculada com base na aposentadoria. Quem não estiver aposentado e vier a falecer na ativa, a pensão por morte é calculada com base numa simulação de uma aposentadoria por invalidez na data do óbito. E isso vai reduzir bastante os valores, principalmente no regime geral, porque a aposentadoria por invalidez, né? A aposentadoria por invalidez na data do óbito que vai ser simulada, ela não é mais integral no caso dos benefícios cedidos, né?
com regras posteriores à emenda 103 de 2019, a 13/11/2019. Então, para óbitos posteriores a essa data, 13/11/2019, que a pessoa esteja na ativa, você vai simular uma aposentadoria por incapacidade permanente, né? Que antes a gente chamava de aposentadoria por invalidez. E daí, em cima desse valor, é que você vai aplicar ali os 50% mais 10% para cada dependente. Isso vai reduzir bastante o valor das pensões, principalmente para quem estava trabalhando e venha a falecer e deixar para os seus dependentes essa renda. Infelizmente, é a nova regra, né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. E esse e outros poréns da questão da pensão por morte fazem esse benefício ser muito interessante para quem está advogando na área. É um benefício que vai ter muita demanda. Por quê? Porque as pessoas vão se surpreender com esses valores e vão querer conferir se está certo. Elas vão ter mais dúvida a respeito, né? Então, aumenta a demanda, o questionamento sobre esse benefício. E tem toda a questão da acumulação também, né? Que a pensão por morte agora, quando for acumulado com outra pensão ou quando for acumulado com aposentadorias, que ela não vai ser acumulada todas em 100%. Então, a gente vai ter também discussão com relação a isso. É bastante detalhe, sim. A gente tem que ficar atento. E o primeiro item que você tem que perguntar quando você está atendendo um cliente dessa questão previdenciária de pensão por morte é a data do óbito. Depois vem todos os outros detalhes, porque estabelecendo a data do óbito, você vai achar a lei vigente, as regras que se aplicam, e dali você começa a construir a solução para aquele cliente, né? Para aquele dependente que vai, então, requerer o benefício. Vamos ver se a gente tem mais alguma pergunta. Aqui, pessoal, obrigada, viu? A gente está, apesar de ser no meio das férias da maioria de nós, né? Já com mais de 70 pessoas aqui na live. Muito obrigada pela participação. É muito bom também poder estar aqui conversando com vocês. Hoje a live até teve uma amiga que perguntou: hoje é dia de a gente festar, né? Dia de a gente fazer, de se reunir, de confraternizar, mas isso também não deixa de ser uma forma de confraternização, de a gente poder estar mais perto, né? Claro que fica gravado para quem não puder. A gente continuar conversando e também possa continuar contribuindo para a advocacia de cada um de vocês, né? A ideia das lives, dos cursos, das aulas, principalmente no formato online, é que a gente consiga contribuir um pouco mais, se aproximar, chegar mais longe, né? Porque quando é presencial, a gente fica limitado à questão territorial. E agora, online, a gente consegue alcançar cada vez mais colegas, tentar ajudar, né? Eu sei que esse ano não foi fácil. Não foi, né, para ninguém. A gente teve muita oportunidade no direito previdenciário. 2021 vai nos trazer também muitas oportunidades. Quanto mais confusão a gente vê na aplicação da norma, mais a gente vai ter, mais clientes nos procurando a gente vai ter, né? A gente tem que estar preparado. E é para isso que a gente está aqui trocando ideias, né? Mesmo no dia 30 de dezembro de 2020. Então, vocês aí também, né, dedicando o seu tempo a esse estudo da matéria previdenciária, porque a gente pode até tirar férias, né? Se afastar um pouquinho, mas o INSS não tem recesso e o governo não para de surpreender a gente com notas, com dias, né? Janeiro também logo no início, que a gente tem portaria alterando os valores de benefício, alterando o teto, implementando o reajuste do INPC. Então, é um momento que os clientes também têm dúvidas, estão sendo intimados, né, para carta de exigência, para juntar documentação. Então, assim, é um momento que é importante a gente estar junto também e continuar trocando informações, né, e auxiliando para a gente estar sempre bem adaptado a todas essas novidades que ficam surgindo. Tem uma pergunta aqui.
Tem 8 anos de contribuição como funcionária pública estadual, levando para o INSS esse período como? A transferência de regimes, ela é recíproca. É um procedimento que exige a certidão de contribuição quando o vínculo foi estatutário ou a declaração de tempo de contribuição quando o vínculo foi seletista. São 2 documentos que a gente pode ter nesse caso. Se por acaso a pessoa foi seletista, então ela teve um vínculo, por exemplo, temporário ou um vínculo comissionado, ela vai levar esse documento, quando ela for se aposentar ou quando ela for por exemplo, pedir uma pensão por morte referente a um segurado que teve essa característica, vai ter que buscar esse documento lá no setor ou no ente que ela trabalhou, né? A certidão de tempo é emitida pelos institutos de previdência e a declaração de tempo costuma ser emitida pelos RHs dos setores do trabalho, ou onde ela trabalhou. Então, vai buscar lá, levar para o INSS e o INSS então computa. Lembrando que para períodos trabalhados após 94, não adianta levar só a declaração ou só a certidão, tem que levar também a relação dos salários, porque como o benefício é calculado com base na média, tem que levar quais foram os salários. O setor, principalmente os municípios, às vezes não emitem essa relação dos salários. Então, cuidado para sempre pedir, né, e observar se você está levando. Obrigada, Sara, aqui agradecendo, obrigada, Sara, por estar aqui, né, conversando com a gente. Vamos ver aqui. É verdade, se fui receber RPV hoje, porque não posso estudar? Exatamente, né, Elaine? A gente fica, eu estava até brincando esses dias, a gente fica de férias, mas a gente não desliga do INSS digital e não desliga do EPROC também, né? Falando nisso, eu dei uma dica bem legal, não sei se vocês viram, o aplicativo do EPROC é muito bom. Ele vale a pena baixar, instalar e acompanhar os processos por ali, para quem tem processo também na TNU, né? E no TRF da 4ª região. Ele é muito útil, eu gosto muito, eu consigo acompanhar ali sem ter que, muitas vezes, durante as férias, pegar o computador, você consegue ir vendo se tem alguma intimação, alguma coisa. E, por incrível que pareça, a Justiça também está trabalhando. Eu tive a RPV expedida no dia 22 de dezembro, né? Então, mesmo depois do recesso, tem servidor também se dedicando ali a dar andamento aos processos, e o INSS tem andado bastante. Agora, no recesso, eu tenho tido bastante decisões. Inclusive, gente, fiquem atentos, porque tem muita carta de exigência nesse período. E as cartas de exigência, a gente tem um problema, porque a gente tem que avisar o cliente que ele precisa pegar uma documentação adicional. E, às vezes, toda essa logística de ele ir até algum local, achar um documento, ainda mais no tempo de pandemia e de isolamento, às vezes é importante ficar atento para a gente avisar o cliente que ele precisa, porque se a gente ficar afastado até o dia 20 de janeiro, talvez corra o risco de perder parte grande do período, do tempo que ele teria para juntar essa documentação. Mas também, sem desespero, dá para pedir a prorrogação do prazo para o cumprimento da carta de exigência. Lembrar de fazer isso antes do encerramento, né, do prazo, para que a gente possa, então, tá cumprindo, tá pedindo essa documentação, inclusive, por exemplo, nos casos em que é necessário uma certidão ou uma declaração de um ente federativo para comprovar essa contagem, para garantir essa contagem recíproca, certo? Pessoal, tudo, ou para quem quiser rever, vai ficar gravado, vai ficar também os vídeos no meu canal do YouTube, para quem quiser acessar. Fica às vezes mais fácil a consulta no canal do YouTube, porque ficam só os vídeos lá, né? E para quem quiser ter acesso ao material, como eu falei, tá no meu canal do Telegram, tá? No grupo do Telegram, tem o link ali
no perfil, na bio. Eu vou deixar o link também no texto aqui dessa live para facilitar o acesso, ok? Um beijo para vocês. Amanhã eu venho para dar, para desejar um feliz ano novo também para vocês, mas já deixo desde já o meu desejo de muito sucesso, muita saúde, muita felicidade para todos vocês em 2021. Que a gente possa estar junto mais vezes. Como eu falei no início, até puxei a Amanda aqui de surpresa, mas a gente vai ter muitos projetos, né? Muitas aulas interessantes. Acompanhem, fiquem ligados também nos stories. Eu tenho colocado bastante dicas, a Amanda também, né? Colocado bastante dicas com relação ao direito previdenciário, à atuação. Eu sei que com esse mundo de novidade, com esse mundo de regras novas que a gente está tendo que viver desde dezembro, ali, novembro de 2019, né? É um desafio, mas é também muita oportunidade, né? Então a gente tem que agradecer também o quanto todo esse movimento em favor das mudanças, né, que nem todas foram positivas, mas o quanto isso está trazendo para a população brasileira um pouco mais de consciência previdenciária. A quantidade de planejamentos previdenciários que a gente tem feito, pessoas querendo saber quando que vão poder se aposentar, quanto antes, às vezes a pessoa, vamos aposentar 35 anos, ou ela criar ali o critério dela, e ela não procurava um assessoramento durante esse trabalho, durante essa vida laboral. E isso mudou muito. Então, a gente está tendo muitos, né, muitos colegas, muito de nós, e quem não está pode investir nessa área também, na questão de planejamento previdenciário, na questão de cálculo previdenciário, na questão de avaliação do melhor benefício, e o quanto isso ajuda também na renda de cada advogado trabalhado na área, né? Então, assim, eu vejo para vocês muito trabalho em 2021, também muito sucesso, né? Um trabalho bem remunerado, muito RPV, muito precatório para vocês, para todos nós, né? E, acima de tudo, muita saúde, muita felicidade para vocês e para a família de vocês, certo? Muita paz, pessoal. Um beijo.